1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Senhor, fale conosco, ajude a nossa fé, nos motive, nos anime e nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós esperamos que todos estejam bem na presença de Deus. Eu espero que você esteja bem fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. É muito importante esse tripé estarem de acordo. Seu corpo, a sua mente e a sua alma. Porque, pastora, tem dias que dá um desarranjo? Tem. Todos nós passamos por dias turbulentos. Durante alguns anos da minha vida, eu falei sobre isso, irmãos. Que águas calmas não formam bons marinheiros. São águas turbulentas que formam bons marinheiros. Então, águas fortes, vendavais, não é que cria em nós só casca. Ela cria sim casca, mas ela forma em nós caráter, fé, confiança. A Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor é a base de uma vida cristã. E não pode faltar fé, esperança e amor. Irmãos, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Pela fé, nós podemos trazer a existência de coisas que ainda não existem. Mas isso é impossível para nós. É impossível para o humano. Nós, seres humanos, a Bíblia, eu gosto muito desse texto, quando ela diz assim, olha, que o poder da palavra, pastor Monteval, é loucura para os que perecem, mas ela é o poder de Deus para aqueles que acreditam. Então, pela fé, nós podemos gerar. Nós somos do tempo em que eu via irmãs orando pelo seu marido que ia se converter. E quando eu chegava na igreja, ia sentar do lado dela, ela dizia, não senta aqui que o meu marido está aqui. Eu dizia, onde que ele está? Vai chegar. Ele já chega, ele não está ainda, mas ele vai chegar. Então, parece que é utopia, parece que é ilusório, mas não é. Isso é fé. Não é? Eu conheço pais que estavam ali na igreja e diziam, olha, senta do terceiro lugar para lá, porque meus filhos estão aqui. Falei, aonde que eles estão? Não, pela fé eles estão sentados aqui, irmãos, e passa o tempo que passar, aqueles filhos vão sentar aonde os pais disseram que vão sentar. Então nós somos uma igreja visionária, nós somos uma igreja de fé, nós não andamos mais pelo que vemos. Nós não agimos mais pelo que sentimos e nem pelo que vemos. Nem pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Mas vivemos pelo que nós cremos. E eu te pergunto, no que nós temos crido? Em que você tem crido? O que nós estamos vendo? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos lendo, estudando? Qual é o alimento que nós estamos trazendo para a nossa mente, para o nosso coração, para gerar em nós fé, expectativa, esperança? Existem dias maus? Como existe? Mas existem dias bons? Muitos bons. Quando as águas estão calmas, relaxa. Quando os ventos estão favoráveis, aproveita a bonança, vai, deixa o vento te levar. Mas quando os vendavais vêm, tem medo? Tem. E o que eu faço com o medo? Administra-o. O medo mata? Ele não mata, mas ele paralisa. Ele paralisa os neurônios do ser humano. O ser humano não consegue raciocinar com o medo. Medo, preocupação. Não precisa se identificar, por favor. Mas quem já teve crise de pânico? Quem já teve crise existencial? Você olha para as pessoas e dá a impressão de que todo mundo está bem, só você que não. Isso não é verdade. Todos nós passamos por dias maus. Jesus diz assim, olha, Mateus, no mundo vocês terão aflições, mas vocês tenham bom ânimo. E como é que nós vamos adquirir bom ânimo? Falando palavras ruins? Falando palavras negativas? Ah, mas então é positivismo? Não, eu estou falando de fé. Abra a tua boca e profetiza. A Bíblia diz que no poder da nossa língua, nós temos o poder da vida e da morte. É isso, pastor Antônio Carlos? Com a nossa boca, nós temos o direito de profetizar bênção e maldição. E às vezes nós abençoamos os outros.
Às vezes nós abençoamos as famílias, mas quando chega a hora de nos abençoarmos, nós não temos estrutura física, espiritual e emocional. Achamos que nós temos que ver para querer. Achamos que temos que sentir para crer. Não, a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Eu decido crer que Deus é bom, que Deus é provedor. Olha, irmãos, durante os melhores anos da minha vida, os melhores anos da minha mocidade, eu orei com a cabeça debaixo da cama, debaixo do chão, debaixo dos bancos. Hoje eu não tenho mais essa flexibilidade de me prostrar muito, porque eu tenho dificuldade com o meu joelho ainda um pouquinho. Então eu estou aprendendo a orar olhando para o céu. Quando a gente vai na Bíblia e você vê Daniel orando 3 vezes por dia, e ele vai numa janela e ele olha em direção ao palácio e ele ora ali. Esses dias de tormenta que nós passamos, eu estive numa janela. E não foi assim 3 vezes ao dia, foi por horas de madrugada. E quando eu estava olhando para o céu, eu vi o céu em várias dimensões. Eu vi o céu rubro, eu vi o céu com nuvens rubras, escuras mesmo. Mas eu vi noites com o céu, com uma lua maravilhosa. E quando eu olhava aquilo, o meu coração estava temeroso. A minha carne estava abatida. Mas a minha decisão de fé me levava a ver quem é que teve o poder de criar todas aquelas coisas. Então, diante da natureza, diante do poder da criação e diante daquilo que nós estamos recebendo do Senhor durante toda a nossa caminhada de vida cristã, o salmista, ele diz assim no Salmo 121, pastor Edinho: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Então o nosso socorro, ele não está estribado no que nós temos ou possuímos. O nosso socorro, a nossa ajuda, ela está estribada naquilo que nós acreditamos. Um Deus criador, poderoso para fazer coisas grandiosas. E se eu perguntar aqui, quantos já viveram isso? Muitas mãos vão se levantar. E aqui no livro de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele declara algo fenomenal. Algo que eu escrevi no meu coração. E eu quero convidar você a escrever no papel, a decorar esse versículo. 1 Coríntios 10, 13. Escreva. Coloque na geladeira, coloque no seu computador, coloque na sua agenda, coloque na capa da sua Bíblia, onde você tem maior visualização, onde você consegue ver melhor. Onde você consegue visualizar. Eu decorei. Meu decorado não era nessa versão, meu decorado é assim, ó: não virá sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que antes da prova, antes de qualquer prova que eu e você tivermos que passar, o Senhor, Ele já se adiantou. Ele já preparou o escape para que nós pudéssemos vencer. Quando nós colocamos isso na nossa mente, colocamos isso no nosso coração, a nossa insignificância, ela diminui. E o poder de Deus, ele cresce. O poder de Deus, ele cresce na nossa vida. Senhor, antes de eu passar pelo que eu estou passando, o Senhor já me preparou para a vitória? Sim. O mundo ouve isso, diz: vocês são loucos. Nós dizemos: não, nós amamos a Deus. Nós amamos o poder da palavra. Quando nós vamos para o Velho Testamento, eu não vou me demorar, nós temos horário, mas eu tenho que te contar isso. Deus, ele trabalha com família, irmãos. Deus, ele trabalha com o povo. Deus trabalha com exércitos. Deus trabalha com líderes. Deus trabalha com comandados. O poder da palavra de Deus, ele nunca volta vazio. Quando a palavra é lançada, ela pode ser dita e aparentemente não acontecer nada. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que ela não volta para Ele sem antes fazer o que Ele designou. Como a chuva e a neve caem do céu e para lá não retornam, assim é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz.
E a Bíblia conta a história de uma família que morava em Ramá, que era a família de Eucana e Ana. Eles amavam ao Senhor e todo ano, uma vez por ano, eles pegavam suas ofertas de sacrifício, de gratidão e iam ao templo sacrificar ao Senhor. E quando Ana ia com Eucana, Ana era a esposa amada de Eucana. Mas a mulher no Velho Testamento, ela só era honrada, valorizada, quando ela era mãe de filhos, quando ela dava muitos filhos ao seu marido. E Ana, ela era amada do seu marido, porém, o seu ventre, ele era cerrado, ele era estéril, ele não produzia. Nesta noite de quarta-feira, é uma noite de milagres. Eu não sei qual é o território que você tem estado. Eu não conheço o território onde você está. Mas nesse momento eu sei aonde você está. Você está em território de milagres. A esterilidade, ela será tirada da nossa mente e do nosso coração. E o sobrenatural de Deus, ele vai acontecer. Se aqui nesta noite, hoje é dia do mês, pastor, que dia que é hoje? Dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro de 2021. O ano do céu aberto. Nós estamos reunidos na presença de Deus. Jesus disse assim, Jana: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então nós estamos em mais do que um. Nós estamos com esse número lindo online, presencial. Estamos com um número lindo online. Nós não somos 1 ou 2. Nós somos um povo. Nós somos um povo que estamos diante do Senhor. Ele diz: aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês. E Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 15: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, vocês receberão. Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, vocês receberão. Eu estou convidando você a acreditar, a pedir algo para você. Às vezes nós pedimos para os outros, mas não temos intimidade suficiente, coragem suficiente para dizer: agora é a minha hora. Eu estou precisando de um toque da grandeza de Deus. Eu estou precisando de um milagre de Deus na minha vida. Então esta é a noite que eu te convido. Peça e o Senhor vai te dar. E quando Eucana estava no templo, foram até Jerusalém fazer as suas ofertas, suas oferendas a Deus. Ele levou Ana. Mas você sabe que tinha uma outra ali. Era a Penina. A Penina era a segunda esposa de Eucana. Ana significa graça, favor que eu não mereço. Penina significa pérola. E Penina, ela era a segunda esposa, porque na época podia, né, irmãos? Ela estava lá e ela dava filhos a Eucana. Então, você sabe que no meio do ser humano, principalmente no meio feminino, existem pessoas maldosas, pessoas que gostam de pisinhar nos outros, humilhar e descontar e comparar. Ouça um conselho de mãe para vocês: não se comparem a ninguém nunca. Não compare a sua casa à de ninguém. Não compare o seu casamento ao de ninguém. Cada casamento tem as suas peculiaridades. E cada casamento tem os... Eu quero falar difícil, não sei falar, então não adianta nada, né, irmãos? Cada casamento tem as suas, os seus segredos. Não fale mal dos seus filhos. Não compare os seus filhos ao de ninguém. Mesmo quando você vê o filho dos outros com carrão, indo para as melhores universidades, estando em lugares de honra, e você olha para os seus, dá a impressão que os seus não vão alcançar. Ouça o que eu estou te dizendo nesta noite. Eu sou a boca de Deus falando com você nesta noite. Não menospreze a sua casa. Não menospreze o que Deus tem dado para você. Olhe para a sua casa e profetiza sobre a sua casa. Irmãos, durante anos da minha vida, eu estive no altar dizendo: olha o lugar que você mora. Olha o lugar que você mora. Diga para a sua casa que ela é a melhor. Irmãos, não pensa que eu estou dizendo isso porque eu estudei isso. Eu vivi isso.
Turini, eu tinha um armário comprado lá na loja 100 há muitos anos. E os pés dele caíram. Era muito triste. O meu armário tão bonitinho, que eu cuidava dele com tanto amor. E os pés dele caíram. E quando os pés caíram, eu não tinha condição de comprar outro armário. Parece que é bobo o que eu vou contar, mas pega isso para você. Eu fui lá no meu quintal da minha vizinha, porque no meu não tinha, nem isso eu não tinha. Eu peguei alguns tijolos baianos, sabe aqueles tijolos grandes? Ela me deu 4 tijolos ou 6, eu não me lembro. E eu os encapei. Mas eu não encapei com papel colorido, porque eu não tinha. Eu peguei jornal e eu embrulhei os tijolos. E eu calcei o meu armário. E as pessoas iam na minha casa e diziam assim: como a senhora é criativa. Meu pé tinha caído, que criativa. Mas às vezes você não tem estrutura, não é? Às vezes você não tem estrutura para entender a visão do outro. Cada um tem uma visão relacionada às coisas. Algumas pessoas iam na minha casa e diziam: como a senhora é criativa, tirou os pés e colocou calçados encapados. E eu dizia assim, não, queria contar. Por isso que eu te digo, não queira explicar para os outros o que você está vivendo. Você tem que viver os seus dias e dizer: em todas as coisas Deus tem um propósito na minha vida. Em tudo. Mas um dia alguém me visitou. E quando alguém me visitou e foi cheio de maldade, não foi para me elogiar. A pessoa chegou na minha casa e disse: meu Deus, como a vida de vocês é difícil. Todo mundo vai de vento em popa e vocês vão de mal a pior. Eu assustei. Às vezes a gente não está preparado para o confronto. Mas às vezes as pessoas não falam isso para a gente. Mas é isso que elas dizem. Às vezes elas não falam, mas elas demonstram isso. A pessoa olhou para mim e disse assim: todo mundo tem o melhor. E você está aí com os pés do seu armário calçados com tijolos, encapado com jornal. E eu fiquei muito triste. E às vezes é melhor se calar. A Bíblia diz que no dia da sua prova, ou no dia do seu desafio, no dia da sua tormenta, é para você não se mostrar fraco. E eu ri com ela, brinquei com ela, fiz de conta que não era nada. E quando ela foi embora, eu disse: Deus, até quando eu vou ficar com os meus armários calçados com tijolo? E se ela descobrir que a cama também está calçada com tijolo? Então, às vezes, as pessoas elas só veem o que os olhos conseguem mostrar. Olha Deus falando conosco. E as pessoas não conseguem entender que além do que elas estão vendo, tem uma história muito profunda atrás daquilo tudo. E essa história é a minha família, é a sua família. Maridos que estão aqui, olhe para sua esposa com amor. Tenha misericórdia dela, porque tem dias que nós somos umas bênçãos. Tem dias que nós queremos dar o céu para vocês. Mas tem dia que nós queremos levar vocês para o abismo. Jogar vocês no abismo e falar: fica aí que um dia eu venho buscar se precisar. Porque nós somos hormônios. Olha, falando, olha, nós somos hormônios. E eu vou dar um toque aqui. Vão ao ginecologista. Toma chazinho de amora. Toma chá de amora, toma cápsula, come cápsula de amora. Procura um pé de amora, coma folha de amora, coma folha. Porque a hora que essa desgramada dessa menopausa chega, você fala assim: quem que é isso? O que é isso? Isso é do demônio? É do demônio? Não, isso é o demônio em pessoa. Aí você vai conversar com as pessoas, ó, as pessoas. Ai, não senti nada. Ai, que calorão que você está falando. Como assim? Como assim não sente nada, não percebe nada? O que é isso? Ah, vá, mentirosa, vai para trás de mim, Satanás. Irmãos, se tratem. Ó Deus falando, irmãos. Coma direitinho, irmãos. Tira um pouquinho a massa branca. Diminua um pouquinho do açúcar. Como é triste ficar sem açúcar, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Dá uma angústia na gente, dá uma tristeza, dá uma depressão. Você está triste, o que você quer? Eu quero um leite condensado, eu quero qualquer negócio para animar. E não é questão de animar, é o corpo, irmãos,
Você lembra quando você era criança? Você não viveu isso, vocês sempre foram ricos. Mas quem aqui era criança? Vou terminar o culto agora, vou terminar o culto agora. Vou terminar o culto agora, o pastor está online. Olha Deus falando com a gente. Eu nem preguei. A hora já passou, eu não preguei. Agora, vocês não. Quem era criança que tomava leite condensado furadinho e tomava tudo na geladeira e deixava a lata vazia lá. E a mãe, olha aqui como vocês eram, está vendo? Sabe o que vocês são? Sabe o que vocês eram? Vocês eram felizes. Vocês faziam um furinho na lata de leite condensado, ia lá e ficava dizendo, que gostoso, que gostoso, e colocava lá. A hora que a mãe vinha perguntar, quem foi? Ó nós, foi ele. Olha a nossa síndrome de colocar a culpa nos outros. Para de pôr a culpa nos outros. Admita que tem coisas que você gosta e que você te faz bem. Quando Eucana estava lá no templo, Ana do lado dele, Ana estava triste, chorosa, porque Penina estava humilhando ela. Você é amada dele, mas você não dá filhos para ele. Eu dou filhos para ele. Ana foi à presença de Deus, se derramou, chorou, falou da angústia, falou da dor, da rejeição, da traição, da humilhação. E o Senhor ouviu a oração dela. Nada do que eu e você já tenhamos vivido, ou estejamos vivendo, ou vamos viver, Deus já não sabe. Tudo está no controle de Deus. Quando você lê isso, quando você ouvir isso, Deus está no controle de tudo, não tenha dúvida. Mas Deus tem que estar no controle da nossa vida. Não adianta os outros falarem, não adianta os outros pregarem. Nós temos que saber. Jesus diz assim: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Irmãos, eu vou parar aqui. Você fica com essa palavra. Pastor, eu venho hoje para ouvir essa palavra. E você vai voltar para sua casa feliz e abençoado. Você vai voltar fortalecido na força do seu poder. Neste momento, vamos orar. Querido Espírito Santo, abençoe a vida de todos quantos estão ouvindo a tua palavra. Palavra que cura, palavra que renova, palavra que transforma. Abençoe cada chefe de família, abençoe a vida desta mulher, abençoe os seus negócios, abençoe seus planos. E tira, meu Deus, todo estado de tristeza, todo estado de sofrimento, de humilhação. Muda a história, porque o Senhor, antes de nós passarmos por tudo isso, o Senhor já tinha nos dado a vitória. Então nesta noite, pela fé, nós tomamos posse, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. E todos digam amém, irmãos.